Vamos então, estamos estudando classificações de crimes. Vimos os crimes permissivos, que nós temos quando o tipo penal, o Código Penal, ou qualquer legislação especial criminal, traz uma conduta e em um outro lugar traz uma permissão se for praticada aquela conduta com alguns requisitos. Por exemplo, as excludentes de licitude, né, que são as causas excludentes de licitude. Um exemplo, o aborto. Nós falamos do caso excludente de licitude previsto no artigo 23. Temos também o artigo 27, 28, 127 e 128 do Código Penal, que fala em dois casos que são permitidos o aborto. Se a gestante tivesse sido estuprada e aquele bebezinho é fruto desse estupro, ela pode decidir abortar, se ela quiser, e agora esse aborto, só que esse aborto tem que ser praticado pelo médico. Se ela quis o aborto, no caso de estupro, e foi praticado pelo médico, não vai responder pelo crime de aborto. Ou, se não há outra maneira para salvar a vida da gestante. O médico ele precisa realizar o aborto, senão a gestante morre. E ele comete viola a conduta lá, né, o crime de aborto realizado por terceiros, com consentimento ou sem consentimento, dependendo se a vítima tem mulher que fala, não, eu quero morrer. Não é então, ele cometeria ali o 125 ou 126. Mas existe uma excludente, que diz que se for esse caso, que é o estado de necessidade, né, para salvar a vida da gestante, ele, mesmo praticando essa conduta de abortar, ele não responde criminalmente. Tá? Esse é um crime permissivo, que está aqui nessa classificação. O crime aberto são aqueles que você só tem o crime dependendo da avaliação de um outro complemento. Não entendi nada, você vai pensar, né? Tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem lá, né, no artigo 33 da Lei de Drogas, um monte de verbo, né, que fala sobre vender, trazer consigo, oferecer, expor à venda, tal. Drogas. Mas a gente não sabe o que é droga. O que é droga? Droga tem uma portaria da Anvisa que define o que é droga lícita, o que são, né, traz um rol de drogas ilícitas. Então, para o sujeito responder pelo tráfico de drogas, aquela droga que ele está comercializando tem que estar inserida no rol do que é droga ilícita, de drogas que não podem ser comercializadas. Beleza? Então, o tipo aberto, quando a gente fala de classificação de crimes, essa classificação de tipo aberto, a gente vai lembrar que precisa de uma outra norma, uma outra portaria, né, algum tipo secundário ou de extensão para o juiz fazer a valoração. Para ele ver, droga, deixa eu abrir aqui a outra portaria, outra regulamentação, para ver se está encaixado aqui. Então, não basta apenas aquele texto do tráfico de drogas. Eu preciso de uma outra norma, um outro regulamento, uma outra portaria para configurar o crime. Porque se não existisse essa portaria da Anvisa, tráfico de drogas, ninguém ia responder. Porque a gente não sabe o que é droga e não é droga. A mesma discussão aconteceu e acontece, né, por exemplo, sobre arma branca. Isso é uma discussão tremenda há muito tempo. Arma branca. Hoje já tem, né, precedentes, tal, do entendimento até do STF, do tamanho da lâmina, tal. Eu não concordo muito, mas existe. Tá? Porque até então, uma faca é uma arma branca. Tá? O que é arma branca? Não tinha. Ninguém falava nada. Então, como é que eu vou saber? Né? Então, quando a gente fala de tipo aberto, é que precisa de alguma norma regulamentando. Quer ver um exemplo legal? A Constituição fala que se for interpretar um dos incisos do artigo 5º, tem que ser estabelecido em lei normas, regulamentações sobre cobrança de juro de banco. Aí, sabia que nunca nenhuma lei foi criada? Lógico, eu entendo, no meu entendimento, por interesse do próprio banco, né, que é super poderoso. Mas não sei, não posso julgar. Mas nenhuma lei foi criada. Então, não tem regulamentação. Porque ficou esperando a lei, aí, ó, que a Constituição é de 88, hein?
80 ou quantos anos. Então, precisava de uma norma em um tipo aberto para complementar, para saber, tá, e qual é o limite dos juros que pode ser cobrado. Tá? Crime plurinuclear, conduta múltipla, conteúdo variado, ou ainda chamado de crime misto, ou misto alternativo. O que é isso? Quando a gente fala de plurinuclear, plurivários, né? Nuclear, núcleos, vários núcleos. Lembra que eu falei no comecinho do curso de Direito Penal, que núcleo é o termo utilizado, que é sinônimo de verbo? Todo crime tem um verbo. Homicídio, matar. Furto, subtrair. A extorsão, constranger. A corrupção passiva. Nós temos solicitar, receber, aceitar. Tráfico de drogas, são 18 verbos. Então, existem crimes, todos os crimes têm verbos. Só que existem crimes que têm mais de um verbo. Por exemplo, participação no suicídio. Né? Auxiliar, instigar ou induzir ao suicídio. Nós temos 3 verbos. Esses crimes que têm mais de um verbo, 2 ou mais, são chamados de crimes plurinucleares ou mistos. Crime misto, misto alternativo, conduta múltipla, conteúdo variado, tanto faz qualquer prática a prática de qualquer dos verbos configura o delito. Tá? Esses são os crimes mistos, os crimes plurinucleares. Crime a prazo. Crime a prazo, não basta a tipificação do crime. Além da tipificação, dentro da tipificação, existe um prazo. Ou você percorre aquele lapso temporal e tem o crime, ou você não percorre e não tem o crime. O exemplo é a apropriação de coisa achada. A apropriação de coisa achada é um exemplo lindo, né? Se não me engano, é 169, parágrafo 2º. A apropriação de coisa achada é quando eu acho algo que aparentemente tem dono, não é coisa abandonada. Se for coisa abandonada, não é crime. Coisa achada. O sujeito deixa a bicicleta dele ali no portão e vai para casa para tomar um banho e já vai sair com a bike. Aí eu estou passando assim, nossa, que bike legal. Bom, vou levar. Achado não é roubado. Achado não é roubado, mas achado no Código Penal é apropriado. Eu pego e levo embora. Não é de ninguém mesmo, está largado aí. Levo embora. Passa 15 dias. Então, passaram-se, na apropriação de coisa achada, tem que se passar 15 dias. Né? Eu estou no vagão do metrô, achei ali uma carteira. Só que estava na correria, fui trabalhar, voltei para casa, aí passou o final de semana, quando eu fui trabalhar de novo, eu lembrei, nossa, achei uma carteira. E agora para eu devolver? Então, a lei te dá 2 opções. Ou você entrega para o dono, ou, se eu não souber quem é o dono, eu tenho que entregar na delegacia. Dentro de 15 dias, passaram-se os 15 dias, eu não entreguei nem ao dono, nem na delegacia. Configura o crime de apropriação de coisa achada. Tá? Este é o crime a prazo. Questãozinha aí do analista, olha só. Aquele que a lei incrimina alternativamente várias formas da conduta dentro do mesmo tipo, exemplo de destruir, subtrair ou ocultar cadáver, o que é isso? Nós sabemos já, né? Crime misto, crime plurinuclear, com conteúdo variado, né? Misto alternativo, aqueles crimes que têm mais de um verbo, por exemplo, a destruição, subtração ou ocultação de cadáver, participação de suicídio, que fala em induzir, instigar ou auxiliar, ou a corrupção passiva, solicitar, receber e aceitar uma promessa de uma vantagem devida, ou corrupção ativa, que é oferecer ou prometer, ou tráfico de drogas, que tem 18 verbos, certo? São os crimes que têm mais de um núcleo, mais de um verbo. Crimes que são chamados na classificação de crimes plurinucleares, crimes mistos, né? Conteúdo variado, conduta múltipla, misto alternativo, por aí vai. 2, aquele em que define uma causa excludente de criminalidade, como a legítima defesa ou estado de necessidade. Aqui nós temos os casos de crimes permissivos, que eu falei para vocês.
A lei fala que se você cometer a conduta assim, assim, assado, é crime. Só que se você cometer a conduta assim, assim, assado, só que com esses requisitos, com essas situações que um outro tipo penal traz, pode ser uma excludente de licitude. Exemplo que eu falei para vocês, lá quando a gente explicou o crime permissivo. Eu sou médico, realizo um aborto. A vítima também veio, a gestante veio atrás de mim para realizar o aborto, eu faço o aborto. Pratico o crime de aborto, praticado por terceiros com o consentimento da vítima. Perfeito? Outro exemplo, trazendo a mesma situação. Eu sou médico, realizo o aborto na gestante que veio atrás de mim para realizar o aborto. Só que essa gestação é fruto de um estupro. Eu realizo o aborto, não cometo crime algum, porque a lei me permite que esse aborto seja realizado. Outro exemplo, eu mato o cara, respondo por homicídio. Mesma conduta, mudando alguma coisa. Eu mato o cara, mas eu só matei porque se eu não matasse, eu iria morrer. Ele estava me agredindo injustamente com uma arma, ele ia atirar em mim, e eu utilizei os meios que eu tinha, os meios suficientes e necessários para repelir essa injusta agressão e não cometi excesso. Não respondo por homicídio, não respondo por crime algum. Por quê? Porque eu tenho um amparo do artigo 23 do Código Penal, que são as excludentes de licitude, no caso de uma excludente que está definida no artigo 25, que é a legítima defesa. Então, crime permissivo. Matei, seria homicídio, só que não é crime algum, porque excluiu-se a ilicitude do fato. Tá? Nós temos uma antijuridicidade, legítima defesa. Crimes permissivos aqui no 2. 3. Aquele em que a tipicidade só pode ser avaliada com auxílio de um outro tipo penal, chamando tipo de extensão, ou tipo secundário, ou ainda um critério de extensão. Aqui a gente está falando do tipo aberto. Né? Eu falei para vocês, tráfico de drogas, se eu estou vendendo droga, eu cometo o crime de tráfico de drogas? Não necessariamente. Eu preciso... Sabe quem trafica drogas? Sabia que qualquer comerciante que vende algo é um traficante. É o nome também, é esse nome de traficante. O vendedor ali de remédios na farmácia é um traficante de drogas. Olha que interessante. Se eu vender droga, eu cometo tráfico? Não, não necessariamente. O que eu preciso saber para responder pelo tráfico de drogas? O juiz, né, saber. O juiz, como eu falei para vocês, o Eric estava vendendo droga. Para ele responder tráfico de droga, eu preciso ver aqui, o juiz vai falar, na portaria da Anvisa. O que ele estava vendendo ali, a substância que ele estava vendendo, ela encontra-se nesse rol? Encontra-se, então é tráfico de droga. Precisa encontrar-se no rol da portaria da Anvisa, que traz tudo que é droga ilícita. Tá? Então, essas são os casos de tipo aberto. Eu preciso de uma outra norma, uma outra regulamentação, uma outra portaria, um outro documento importante, válido, legal, que me traz a definição de algo. Como eu falei para vocês, a Constituição Federal, lá em 88, falou, olha, é necessário que uma lei seja criada para regulamentar, impor limite aos bancos sobre os juros, né? Até quanto que se pode cobrar de juros. Em 88, nunca surgiu essa lei. Não tem. Então, não dá para saber. Tá? Não dá para punir o banco porque cobrou juros de mais e de menos. Entenderam? Precisa desse tipo aberto. Alternativas. Esses tipos são conhecidos respectivamente, ou seja, nessa ordem, como o primeiro era misto, ou crime plurissubjetivo, conteúdo variável. O segundo, causa excludente, né, definindo a excludente de licitude, aqui é o permissivo, E o 3, a tipicidade só pode ser avaliada com o tipo aberto, é o crime aberto. Então, misto, permissivo, aberto. Olha lá. Misto, permissivo, aberto. Letra B. Fácil. Crime progressivo e progressão criminosa. Vamos ver a diferença.
O crime progressivo, a intenção inicial do agente é praticar um crime mais grave, só que automaticamente passa pelos menos graves, né? Ele já quer o mais. Dá um exemplo? Eu quero matar. Eu quero matar, só que eu quero matar torturando. Beleza? Quero matar torturando. Então, eu vou passar pelo menos grave, a tortura, para atingir o mais gravoso, o homicídio. Esse é um crime progressivo. Crime progressivo, eu quero matar, vou dar um tiro. Então, eu cometo lesão corporal, não. O projétil, quando ultrapassa ali a derme do cara, está causando lesão corporal e ele morre. Então, precisou passar por esse crime mais leve para acontecer o mais gravoso, que é o homicídio. Crime progressivo. Progressão criminosa, você vai lembrar que ele muda de ideia. Tá? Quando falar em progressão criminosa, ele muda de ideia. Crime progressivo, ele não muda, ele já quer. Ele quer o mais grave, só que ele vai ter que passar pelo mais leve. Na progressão criminosa, ele progride de elemento subjetivo. Ele fala, ó, a gente deseja praticar um crime menos grave, depois resolve praticar o mais grave. Eu quero torturar o cara. Quero torturar. Vou torturando, vou dando choque, vou cortando, vou torturando. De repente, vem um demoninho mais forte, aí opa, agora eu quero matar. Torturei demais, agora eu quero matar. Vou e mato. Eu progrido, né, de intenção. Eu mudo de intenção. No início, eu tinha a intenção de um crime. Depois, eu decidi um crime mais grave. Tá? Progressão criminosa. Fácil. Crime de atentado ou de empreendimento. Esse é importantíssimo para nós. Isso aqui é para todos, né? Tudo é importante. Aqui a pena do crime tentado é a mesma do consumado. Olha que legal. Crime de atentado ou de empreendimento, a gente vai estudar de novo tentativa. Olha quantas vezes a gente fala tentativa, mas vendo coisas diferentes. A gente vai ver de novo tentativa quando a gente falar das teorias da tentativa. As teorias, teoria adotada, né? Teoria objetiva, teoria subjetiva. O crime de atentado ou de empreendimento, a pena do tentado é a mesma. Dá um exemplo, 352 do Código Penal, que é evadir-se ou tentar evadir-se o preso através de violência ou grave ameaça contra o agente lá, né, o agente penitenciário. Então, percebam que o 352 do Código Penal, ele fala em evadir-se ou tentar evadir-se. Ou seja, o preso, ele ameaça o agente penitenciário para conseguir fugir. Ou ele bate, né, pratica violência contra o agente penitenciário para conseguir fugir da cadeia. Ele responde pelo 252 com a pena do crime de evasão ou tentativa de evasão. Com a pena do 352. Ele ameaça o agente penitenciário ou bate no agente penitenciário, né, violência ou ameaça, e tenta fugir, só que pegam ele. Ele responde pelo mesmo crime com a mesma pena. Não muda. Tá? Esse é um crime de atentado ou de empreendimento. Outro exemplo, o 309 do Código Eleitoral. O 309 do Código Eleitoral fala assim, votar duas vezes ou tentar votar duas vezes ou no lugar de outro. Se você vota duas vezes ou vota no lugar de outra pessoa ou tenta votar duas vezes ou no lugar de outra pessoa, só o fato de tentar vai configurar o mesmo crime com a mesma pena. E eu já adianto uma coisa para vocês. A regra, 99% dos crimes, nós adotamos a outra teoria, que diz que se o crime for consumado, eu vou colocar aqui, ó, a regra, que diz assim, se o crime for consumado, ó, crime consumado, a pena é X. Se o crime ficar na tentativa, se o crime ficar na modalidade tentada, o crime é a pena X menos de 1 a 2/3. A pena é reduzida de 1 a 2/3, né? De acordo com o artigo
14, inciso 2 do Código Penal. Essa é a regra. Exceções. Nós vimos 2 exemplos. O 352, a evasão de preso, ou o 309 do Código Eleitoral, que fala em votar 2 vezes no lugar de outra pessoa. Então, se o preso foge ou tenta fugir, aplicando violência ou grave ameaça à pessoa, ele responde com a mesma pena do 352. Se você vota no lugar de outra pessoa, ou tenta votar ou vota 2 vezes, ou tenta votar no lugar de outra pessoa, ou tenta votar 2 vezes, responde pelo 309 do Código Eleitoral com a mesma pena, não tem redução, tá? Esses crimes que a pena não tem redução, que a pena do crime tentado é a mesma do consumado, são chamados de crime de atentado ou de empreendimento. Crime condicionado ao implemento de um resultado. Falei para vocês na aula anterior ou na outra. Crime de atentado de empreendimento, nós temos previsto no artigo 122, né, do Código Penal, que fala na participação no suicídio. O que diz lá? Participação no suicídio. Auxiliar, instigar ou induzir uma pessoa a cometer um suicídio, né? Instigar, você faz aumentar, fortalecer a ideia. Induzir, você faz criar a ideia. A pessoa tem depressão, ela está triste, aí você fala assim, por que você não se mata? Né? Você induz a participação ao suicídio. A pessoa fala, é mesmo, né? Vamos matar, se joga do prédio. Ou instiga. A pessoa fala assim, não, estou tão triste, estou pensando em me matar. Você fala, isso mesmo, faz isso. Aí ela se joga do prédio. Ou auxílio ao suicídio, são 3 verbos, né? Auxiliar ao suicídio. Auxiliar é emprestar algo material. Você empresta a corda para ele se enforcar, a arma para ele dar um tiro na cabeça. Auxílio, tá? O que acontece nesse crime da participação no suicídio? Presta muita atenção para não confundir. Se o cara tenta se matar e sofre um arranhãozinho, a pena é X. Ou, quer dizer, é fato atípico, você não responde por nada. O cara não responde por nada. Se o cara tenta se matar e sofre lesão corporal grave ou gravíssima, a pena é diferente. Ou seja, o crime ele é condicionado ao implemento de um resultado. Ou acontece um determinado resultado e é o crime, ou acontece outro resultado e não é nada. Esse é o crime condicionado ao implemento de um resultado. Beleza? Voltamos no próximo bloco. Vamos com tudo. Estou empolgado. Forte abraço.